Fala, Instintiver! Tudo bem com você? Aqui quem fala é Gabriel Pfeiffer Pires e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Berenice Lancaster, ela que é presidente de Direito Sistêmico da OAB de Santo Amaro. Com certeza, se você ainda não sabe sobre como que funciona o direito sistêmico, essa constelação e todas as outras coisas relacionadas, hoje vai ser o dia onde você vai aprender tudo passo a passo. Então, você aí do outro lado já garanta aí a sua caneta, a caneta e o papel para fazer as anotações, porque hoje vai ser fantástico. Berenice, muito prazer em te receber aqui hoje. Gabriel, muito obrigada. Eu é que me sinto honrada de poder divulgar todo esse trabalho, esse conhecimento para os advogados, que são pessoas que nós precisamos nos cuidar. E essa postura sistêmica, esse olhar sistêmico é o autocuidado, essencialmente. Autocuidado, autoconhecimento, para uma aplicabilidade do conhecimento acadêmico que todos nós já dispomos. Perfeito, perfeito, maravilha. E, assim, vamos começar assim, Berenice, vamos começar bem do zero mesmo, bem do passo a passo. Conta para a gente de onde surgiu essa ideia do direito sistêmico? Como é que foi essa trajetória para você estar onde você está hoje como presidente? Como que surgiu esse insight e como que foi essa jornada para estar onde nós estamos hoje? Tudo começa por uma dor, né? A dor que nós também podemos chamar de conflito interno, né? Porque o conflito, de maneira geral, ele não precisa ser olhado como algo desagradável, improdutivo, prejudicial. Não, muito pelo contrário. O conflito, de maneira geral, e até esse conflito interno, é uma mola propulsora de transformação. E foi por um conflito interno, uma dor, que eu me conectei com o conhecimento sistêmico. Isso já faz mais ou menos uns 10 anos, quando minha mãe ficou muito doente. E ela ela teve isquemias e foi perdendo mobilidade, estabilidade e até controle de esfíncteres, né? E se tornou uma pessoa dependente. E como que uma filha vai olhar para uma mãe dependente? Eu entrei realmente assim numa situação muito difícil, muito desafiadora. E eu sou uma buscadora. E eu comecei a estudar, buscar, encontrar as saídas e as explicações, e até que eu encontrei o meu professor, o Mário Cosiner, que é um constelador, é um psiquiatra e constelador, e eu marquei uma consulta com ele e contei todo o meu estado interno, como estava. Ele falou: uma filha querendo salvar a mãe. Não, o filho não pode salvar seus pais, e nós, pessoas, não podemos salvar ninguém. Todos têm o seu destino, todos têm as suas tarefas aqui na Terra. Isso, a princípio, foi muito desafiador. Como compreender isso? E olha, a compreensão veio após essa consulta, que foi numa segunda-feira, eu lembro, e Mário disse o seguinte: sábado começa um curso, a minha segunda turma de constelação familiar. Eu tenho certeza que você irá encontrar as respostas e as ferramentas necessárias para você enfrentar esse desafio de cuidar da sua mãe e compreender todo o que está acontecendo. E assim foi. Eu comecei no sábado, sábado não, na sexta, porque na época o curso era sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, durante 1 ano e meio. Fora todos os sábados onde trabalhávamos, fazendo constelações, treinando, estudando. Foram 18 meses de imersão total, de transformação.
E assim eu conheci. E eu lembro que eu disse ao Mário, mas eu como advogada do direito de família, mediadora, daí eu já estava fazendo uma especialização em mediação também. Isso tudo é muito fácil ser aplicado para resolver esses problemas de conflito dos clientes, das pessoas que procuram o judiciário. Ele é uma boa alternativa, porque não tinha ainda essa aplicabilidade que temos hoje. Nos últimos 5 anos foi um verdadeiro boom, né? Mas naquele momento, aí eu conheci o Sami Storch, que é um juiz da Bahia, que também já estava aplicando essa metodologia para a solução de conflitos, e ele já estava vendo que o efeito era mais de 90% dos conflitos eram resolvidos consensualmente, com tomada de consciência, ampliação de consciência das partes. E aí, pronto, eu trouxe para o fórum aqui de Taboão da Serra, né? E comecei eu estava fazendo mediação naquele momento na antessala da juíza. E a juíza ouvia tudo o que estava acontecendo. E aí foi quando ela falou, ei, escuta, me conta, o que é isso? Que mágica que é essa? Né? E com isso nós montamos depois uma oficina de parentalidade, que eu também me preparei com uma outra juíza também sistêmica de Santos, e a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje está nesse patamar aí do Brasil inteiro, estar atuando e utilizando essa filosofia de vida. Porque, no meu entendimento, não é uma mera ferramenta, passou a ser uma filosofia, uma forma de ser e de estar na vida, com mais leveza, com compassividade, com humanidade, olhando para as pessoas não mais como uma advogada treinada dentro do direito a ser combativa, né? Porque nós, advogados, olhamos para o nosso colega do outro lado usando a expressão ex-adverso. É muito forte isso, né? Meu ex-adverso. Então, nós fomos treinados a olhar para as pessoas sempre com uma força de embate, de luta. E aqueles que procuram a justiça, o judiciário, efetivamente, que são os clientes, esses clientes eles são transformados em folhas. Num primeiro momento, há 33 anos, né, da minha profissão, eram folhas impressas, datilografadas, depois digitais, e hoje o processo é totalmente digital, mas não quer dizer que não sejam páginas, mas as vidas das pessoas ainda ficou mais fria, mais distante, se eu olhar somente através de um processo. Então, a postura sistêmica, o olhar sistêmico, o advogado sistêmico tem o compromisso de olhar para as pessoas, todas elas, em suas humanidades, nas suas necessidades desatendidas, no amor que flui de uma forma inadequada. E vou usar até uma frase do Sami, onde ele diz o seguinte: todo conflito é uma forma de amor, de um amor talvez desatendido, não correspondido, mas é uma forma de amor. É um amor que sofreu uma frustração, por exemplo, quando chega-se ao divórcio, onde ali tem a morte do sonho do amor eterno. Porque ninguém se une a uma pessoa imaginando que amanhã vai se separar. Não, nós somos seres que precisamos da esperança. E a esperança, ela nos alimenta
ao nos unirmos a uma pessoa, imaginar, desejar que esse amor seja eterno. E quando ele morre, quando ele falece, quando ele inexiste mais, vem o luto. E nós também não somos treinados, educados a lidar com esse luto. Então, a frustração, a decepção, ela me traz muita raiva. Então, as pessoas, quando vão lidar com essas questões, essencialmente da área da família, elas lidam com um rótulo, raiva. Eu estou com raiva, eu sinto raiva, eu tenho raiva. Eu não sei decodificar a minha raiva para dizer a minha dor efetivamente. Então, são as inabilidades, a falta de ferramentas que nós precisamos obter como pessoas, como advogados, como juiz, como promotor, como operador do direito de forma geral. Aprender a nos conhecer para poder reconhecer a dor que está naquele que busca as soluções essencialmente jurídicas. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Isso é muito interessante, os temas que você abordou, inclusive esse tema do divórcio, né? O divórcio hoje em dia é algo que eu acredito que deve ter aumentado. Não sei a estatística, né? Mas parece que se aumentou muito. Assim, a gente vê bastante isso. E dentro disso, Berenice, qual que é a diferença entre, por exemplo, um divórcio natural, onde existe ali, como você falou, toda essa raiva, todo esse conflito que muitas vezes não é bem interpretado, e qual que é a diferença com o direito sistêmico? O que acontece de diferente na hora H mesmo do processual, de levar adiante? Qual que é a diferença entre um e outro? O que acontece nesse momento? Esse aqui é o ponto muito legal, né? Porque o conflito, como eu já mencionei, ele é inerente da existência humana. Então, e como eu já disse, ele não é ruim, mas a forma como eu trato, como eu lido com todos os meandros que estão ali no conflito, é que fará a diferença. Então, respondendo a sua questão, como tem acontecido e como deve acontecer. Por exemplo, um advogado sistêmico que foi procurado agora para fazer um divórcio. E eu me incluo nesse caso e tem sido assim constantemente. Então, a mulher me procura para fazer o divórcio e contando todas as suas dores, a dor da violência doméstica, a dor do abandono, a dor da frustração, a dor, todas as dores que tem ali, ela me fala dessa dor. Por exemplo, a traição, que é uma das grandes dores humanas, se sentir traído pelo outro. E aí é que vai ser o diferencial. Eu, como advogada, e como advogada sistêmica, vou trazer essa pessoa, mostrando que todas essas dores, elas podem ser tratadas, reconhecidas em sua responsabilidade. Porque não existe um divórcio apenas de um lado, não existe traição unilateral, existe todo um compromisso de 50% de responsabilidade para cada um. E as pessoas têm uma grande dificuldade por ausência de conhecimento, né? Desse conhecimento, de reconhecer. Por exemplo, o marido traiu a mulher, mas a mulher, por uma necessidade de cuidar do filho que acabou de nascer, por exemplo, deixa de olhar para esse marido. Isso é uma forma de traição. Ela não cuida mais dele como ele quer, e ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, enfim, todas essas dores também, e ela não consegue saber que aquilo também foi responsabilidade dela. Ele buscou algo
que talvez não tenha ali mais. E ela vai falar, mas eu estou preocupada com o meu bebê precisa de mim agora, mais do que qualquer coisa. Sim, o seu bebê precisa, mas o relacionamento, que é o que sustenta este casamento, esta união, precisa ser mantido, preservado, cuidado. E, por vezes, até pelo excesso de zelo ao próprio filho, ela deixou toda a estrutura do relacionamento se fraturar, ser fraturado. E, com isso, acontece aí o divórcio, possivelmente. Então, um advogado sistêmico tem esse conhecimento, né, de que a importância de que cada um tem o seu lugar. E no casamento, por exemplo, quem chegou primeiro? Chegaram juntos, o homem e a mulher. O bebê é um fruto. O bebê agora tem, os filhos agora têm a necessidade, mas é necessário para a sobrevivência de uma qualidade que seja mantido o relacionamento homem-mulher, marido-mulher. Muito bom, perfeito. É muito interessante isso. E aqui me trouxe uma pergunta também bem legal, acredito que vai ajudar bastante o pessoal que vai estar assistindo em casa. De quais são os motivos mais comuns, né, que podem levar ao divórcio, eu não sei se somente essa área é atendida dentro do direito sistêmico, ou se tem algumas outras áreas também. Todas. Todas as áreas. Perfeito. E, bom, aí a gente abre bastante o leque, né? tem muitas coisas. Mas, assim, o que mais acontece hoje dentro do direito sistêmico? Qual que é a maior demanda de atendimento e quais são os maiores motivos que recorrentemente que acontecem, né? Porque, às vezes, quem está em casa pode estar passando por isso hoje, está procurando ajuda e, às vezes, a gente pode abordar essa dor, né? E ajudar, trazer uma solução aí. Uma das coisas muito importantes a ser considerada e que, de maneira geral, não tem-se esse conhecimento, é que o homem, a mulher, ao chegar no casamento, até casarem, encontrarem-se, casarem-se, eles não estão sozinhos. Eles levam, cada um, a sua bagagem. E não é roupa, calçado, móveis, não. Leva a sua bagagem de ancestralidade. Então, atrás de mim estão meus pais, meus avós, meus bisavós e toda a minha ancestralidade. E essa ancestralidade tem valores, princípios, decretos, fidelidades, tudo que que é o meu acervo, que forma a minha lente, as minhas lentes, com as quais eu vejo o mundo. Isso para o homem, isso para a mulher. Por exemplo, no início do namoro, eu encontrei o homem perfeito, ou a mulher perfeita. Daqui a algum tempo, eu já vou começar a ver que este homem larga a toalha em cima da cama, que essa mulher já não faz o café igual o da minha mãe, que ele deixa as coisas jogadas pela casa. Ai, mas ela fez o jantar, mas aquele franguinho que ela fez, aquela torta de frango, não tem nada a ver. Ela pediu a receita para minha mãe e, mesmo assim, ela não consegue fazer igual. Nem ele, porque os homens hoje também cozinham maravilhosamente e não cozinha igual meu pai. Então, eu já começo a fazer comparações. Por quê? Porque eu quero transformar este homem
ou esta mulher naqueles que eu conheço. E quem é que eu conheço? Quem é o meu referencial? Minha mãe, o meu pai. Eles são modelo para mim. E a minha avó é modelo também. Então, esses modelos, eles podem se tornar padrões repetitivos. E com isso, eu quero mudar o meu companheiro, moldá-lo à minha forma, e não aceito ser moldada à forma que ele também me impõe. E aí o conflito já aconteceu. E daí ele virou um sapo e ela virou uma bruxa. E é assim que começam os grandes desentendimentos. Porque um advogado sistêmico vai mostrar, né, que tem esse conhecimento sistêmico, vai mostrar para esta mulher que ela deve fazer um pouquinho diferente do que foram todas as mulheres da vida dela, da ancestralidade dela. Este homem também terá que fazer um pouquinho diferente. Então, até tem uma fala sistêmica que diz o seguinte: querido pai, querida mãe, eu agradeço a você por toda a vida que você me deu. Você me deu o necessário e o bastante para eu seguir a minha vida. E para tal, por favor, me permita, me abençoe, para que eu possa fazer um pouquinho diferente de tudo que vocês já fizeram. E essa é a importância. Por exemplo, no direito de família ainda, nas ações de regulamentação de visitas. Geralmente, as crianças ficam com a mãe e os pais querem conviver com seus filhos, né? E com isso, a mãe não se sente segura em relação a deixar o filho com o pai, a filha com o pai. O advogado sistêmico vai mostrar o quanto esse pai ama essa criança, ama o filho dele, o quanto é importante a presença do pai na vida do filho, porque ele é composto pelas duas células. E eu tenho que ver no meu filho a presença do pai, os 50% do pai. E eu tenho que mostrar, fui eu que escolhi esse pai aqui na Terra. A criança não teve opção. Né? Assim, aparentemente, tem outros panos de fundo aí, mas nesse olhar mais superficial, foi a mãe que recebeu, que recepcionou esse homem na sua vida, entregou o seu templo sagrado e conceberam um filho. Ele também entregou o seu templo sagrado para ela, para essa concepção. Então, você viu o olhar diferente? Templo sagrado para um ato mágico, sagrado da concepção da vida. Então, aí a mãe tem que olhar para esse homem, porque para a mulher é muito fácil. Para a mulher, a natureza tornou as coisas um pouquinho mais fácil. Ela recebe a semente da vida, instala no seu corpo essa semente, ali vai se processar todo o crescimento do seu filho, através do seu corpo, das suas células, numa verdadeira transfusão de células entre a mãe e o filho, daí essa profunda conexão, onde as células do filho estão na mãe, as células da mãe estão no filho. E aí, a mamãe, a natureza, com esse privilégio, a mamãe, quando impede o pai de ver o filho, por exemplo, ou até diz, muitas vezes, não, mas eu não impeço ele de ver o filho. Ela não impede aqui, no mundo tridimensional, mas na alma ela não disponibiliza, ela não permite, e ela mostra o pai com as lentes que ela tem.
de julgamento, de tudo que ela mostra para o filho, e o filho, por fidelidade, por estar vendo o pai através das lentes da mãe, não consegue ir para ele, porque tem a fidelidade com a mamãe, essa intrínseca, profunda fidelidade. Perfeito, perfeito. E em relação a isso, tem um tema bem interessante que eu gostaria de abordar, que é justamente dentro dessa área do divórcio, né? Quando uma criança está passando por isso, às vezes uma criança menor de idade ainda, né? 8, 10, 15 anos ali, um adolescente, quando os pais começam a colocar o filho um contra o outro, né? Por exemplo, quem que você escolhe? Quem que você vai escolher? Como se tivesse que fazer uma escolha final, né? Como que isso pode impactar na vida da criança, né? Quando tem esse comportamento negativo? Nossa, esse é um dos impactos mais profundos. Porque a criança, ela tem a certeza de que ela é metade pai, metade mãe. No entanto, como eu acabei de falar, ela não tem ainda o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional, psíquico totalmente desenvolvido. Ela só vai ver o mundo ainda através das lentes daquele que fala mal do outro, que seria uma espécie de alienação parental. Porque a alienação parental é tudo aquilo que eu falo mal do outro pai, que eu desqualifico o outro pai, e isso não precisa ser feito apenas pela mãe. Pode ser feito pelo avô, pela avó, pela tia, pela babá, seja lá por quem for, porque a criança não tem ainda sua lente pronta. Ela vai sempre ver o outro através da lente do adulto, da fala do adulto, daquilo que ela ouve, daquilo que ela sente, lamentavelmente. E com isso, a criança começa a destruir dentro do coraçãozinho dela, em proteção, é como se ela começasse a mutilar o seu próprio coração, os seus sentimentos em relação àquele que está sendo alienado parentalmente. E com isso existe até a síndrome do coração vazio, onde a criança tem metade do seu coração vazio. As consequências são as mais nefastas possível. Porque assim, a mãe recebe o bebê aqui no colo e ela acalenta esse bebê. Ela segura esse bebê, ela protege, amamenta, mantém. O pai pega o bebê assim, com as mãos, com a carinha do bebê para fora, porque o pai tem a função de mostrar o filho para o mundo e o mundo para o filho. A mãe aconchega, o pai leva para a vida. Então, quando tem ausência, por exemplo, do pai, essa criança vai ser capenga, vai ser deficiente emocionalmente, deficiente de caminhar pela vida, embora tenha 2 pernas, 2 braços, um corpo perfeito, mas a sua alma está aí dividida pela metade, e uma metade está abatida, profundamente abatida. Isso traz a insegurança, a falta de confiança no outro, não consegue receber ordens hierárquicas. Por exemplo, existem pessoas adultas até hoje que talvez seja muito fácil nós encontrarmos pessoas que falam eu não gosto de chefe, eu quero ter o meu próprio negócio porque eu não sei receber ordens. Se formos olhar lá atrás, possivelmente essa pessoa tenha tido aí um coração, uma dor, uma ausência paterna muito significativa. Então, uma coisa muito importante, uma criança pequena na escola, que hoje tem sido muito citado o TDAH,
que é o déficit de atenção, a hiperatividade, o déficit de atenção e até mesmo autismo e tantas outras coisas, né? Principalmente no déficit de atenção e a hiperatividade. Já existem estudos, principalmente nas escolas do México, através de uma pessoa, da Angela Olvera, que é e toda a equipe dela, mostrando, por exemplo, que uma criança que tem ausência paterna, ela não gosta de matemática. Sabe por quê? Porque ela não sabe somar nem dividir. E o restante das outras operações também já está complicado. Uma criança com hiperatividade, de repente, se nós formos analisar, possivelmente ela tem um problema em casa, onde ela não pode prestar atenção na aula, porque a alma dela, o olhar dela está em casa. Possivelmente numa violência doméstica, nos conflitos domésticos, e a criança não está disponível para a escola, para o aprendizado. Porque a criança, ela se coloca, como eu falei, na questão do vínculo, da necessidade de manutenção desse vínculo entre o pai e a mãe, ela é capaz de ficar doente para que os pais olhem para a doença e parem de brigar. Isso, assim, é fatal. E, principalmente, eu, no meu dia a dia de fórum e de mediações, as mamães chegam com aquela expressão assim, com uma lista de remédios desse tamanho. Olha, é para asma, bronquite, sinusite, ites. Sim, a criança está doente, mas para que os pais olhem para a doença dela e ela está se dando em sacrifício para que possa manter o vínculo. Então, é muito importante ter esse conhecimento sistêmico, porque o nosso mundo está realmente bastante conturbado. E outra consequência da ausência paterna, os vícios. Os vícios, se você for olhar, tem ausência paterna. E hoje, no nosso país, eu também aí olhando para a profissão, a grande maioria dos homens estão excluídos do convívio da família e do filho. E, consequentemente, temos o que temos na nossa sociedade. Pessoas tão vulneráveis, tão fragilizadas, tão dependentes até dos vícios pela ausência paterna. Muito forte, muito impactante isso. E é muito interessante essas consequências, né, que traz, porque ocasionalmente a gente começa a refletir, e com certeza quem está assistindo passou por algo assim, né? Inclusive essa parte aí de quando a gente é criança, de ficar doente, né? Então, isso aí é uma coisa que, caramba, como faz sentido, e é algo que a gente não percebe, né? Tem que ter esse olhar holístico, esse olhar de um outro ponto de vista, com muito amor também, com muito carinho para compreender esse todo. Muito legal. E dentro disso, explica um pouquinho melhor, que às vezes alguém que vai assistir a entrevista de casa pode ter um pouco de dúvidas ou ainda não conhecer o que é a constelação. Como que ela funciona na prática, né? O que é a constelação? O que acontece durante a constelação? Eu acho que pode ser algo interessante da gente abordar. Na prática mesmo, como que funciona? É uma metodologia fenomenológica que foi assim, constatada por Bert Hellinger. Mas antes de Bert Hellinger, nós já tínhamos
os tratamentos de estrutura, a psicanálise, a própria hipnose. Tem muita gente, muito trabalho atrás, é muito conhecimento. E Bert, principalmente, ele foi um missionário, trabalhou na África, nas tribos Zulus, e lá eles usavam o sistema de círculos. E nos círculos, é muito lindo, os nossos índios também da América do Norte, os povos primitivos, tinham outra forma de tratamento das questões dos conflitos das tribos. Então, ele começou a perceber todo um campo de modificação e trouxe para a Alemanha e começou a aplicar. E o que acontece? Tudo que está em você está em mim. Somos seres humanos iguais. Os seus sentimentos, as suas emoções, as suas reações são iguais às minhas. E nós temos uma conexão por ressonância mórfica. Então, existe um campo energético que se chama campo morfogenético. Esse campo, ele tem um nome, eu tenho o meu campo individual, por exemplo. Quantas vezes você já se aproximou de um amigo e você olhou para ele e falou assim: uau, o que aconteceu com você? Deve ter acontecido alguma coisa. Você está me chamando a atenção por esta ou aquela razão. O que aconteceu? O meu campo mórfico sentiu o seu campo mórfico e eu fui capaz de captar as suas sensações, as suas emoções. Isso individualmente. Temos a família, mamãe, papai, filhinho. Formou um sistema. Outro campo mórfico, que é da família. Temos a ancestralidade, com tudo aquilo que eu já falei. Também é outra forma do campo mórfico. Então, eu posso sentir e posso me manifestar com comportamentos, sensações de qualquer um da minha ancestralidade. Esses campos, eles se comunicam. Inclusive, eu posso até te fazer um convite de procurar no YouTube Revoada de Pássaros. Na Revoada de Pássaros, eles fazem um verdadeiro sincronismo. Eu tô sendo bem, estou fazendo digressão, mas é porque o cérebro não consegue entender se eu for direto, eu tenho que trazer essas imagens. Então, por exemplo, um cardume de sardinha se defendendo do ataque de um melro, ou de uma baleia, ou de um tubarão. Ou esses pássaros que ficam todos os fins de tarde fazendo essa acrobacia toda. O que faz esses pássaros voarem? E eles estão em grupos. E se você estudar, que já existem estudos para isso, eles se formam pequenos grupos e formam aquela grandiosidade, aquele gigantismo de movimento. Quem ensinou aquele pássaro a ter aquele movimento? Ou o peixe a fazer aquele movimento para se defender do predador? Porque os pássaros também estão ali para se proteger do predador, para se aquecerem, porque geralmente são de habitats muito frios, então, para se proteger do frio, para se inteirar entre eles,
né, para interagir. E com essa imagem, quando cada um de vocês puderem se conectar, vão compreender melhor o que é esse campo morfogenético que nos conduz. Nós, seres humanos, temos aqui o racional, e essa racionalidade até impede, talvez, de nos conectarmos com essa energia. E voltando para esse campo, como acontecem as constelações? Trace uma questão, por exemplo, a minha dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Quem não tem? A minha dificuldade de relacionamento com meu pai, porque essa dificuldade veio lá de trás, das lentes que a minha mamãe me ensinou a ver o mundo, com as lentes que o meu pai me ensinou a ver o mundo. Então, e de repente agora eu me rebelo, não aceito mais as suas lentes e nossa vida vai virar aí um conflito total. Então, vamos colocar a minha dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Então, pegamos uma pessoa para representar você e uma pessoa para representar a minha mãe. E uma pessoa para representar a minha dor do relacionamento difícil. Posso colocar uma pessoa como relacionamento difícil? Posso. E essas pessoas vão começar a sentir emoções, sensações, movimentos do seu corpo. É muito, muito fenomenológico. Então, como eu disse, racionalmente fica difícil compreender. Mas quando nós podemos trazer para o nosso dia a dia, olhar que cada um de nós tem uma gigantesca capacidade psíquica de antevisão, telepatia, clareaudiência, clarividência, telecinesia. São capacidades também que nos foram embotadas, porque desde a Idade Média, o conhecimento só tem valor se ele for palpável, concreto, objetivo. E, com isso, as nossas humanidades, as nossas sensibilidades, as nossas capacidades, elas foram reduzidas a quase zero e, principalmente, com medo de tudo que aconteceu. E esse medo, inclusive, reverbera nas nossas vidas. O medo de ser queimado como bruxo, como bruxa, né? Então, hoje, inclusive nas constelações, ainda podemos ver até mesmo essa dor, o medo ancestral de não conseguir me comportar com toda a minha autenticidade, com a minha plenitude. Caramba! O que mais me impacta, Berenice, dentro de tudo isso, é dentro do direito, trazer essa visão é algo assim surreal. Realmente eu conheci através de você essa modalidade, né? Esse modo de agir, de conduzir com muita maestria. É muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Assim, eu fico muito impactado, ainda mais com toda essa sabedoria que você está passando aqui, com essa clareza, né, que nos traz de compreender essa harmonia de tudo perfeito, perfeito mesmo. E dentro disso, vamos abordar agora um tema também que eu acredito que é bem interessante no setor. Por exemplo, para o advogado. O advogado, quando ele adquire essa visão, do direito sistêmico, na parte de procurar clientes,
na parte de receber os clientes, o que muda? Que chave que vira? Que chave que virou em você quando você aprendeu essa técnica e você falou, caramba, agora dá para fazer isso aqui que antes não dava, né? Qual que é essa chave que vira para o advogado que vê de uma forma diferente e age de uma forma diferente a partir daí com os clientes? Então, nós advogados temos uma necessidade muito grande de ter a caixinha da legalidade. O que é legal? Né? Então, a gente coloca tudo em caixinha. E essas caixinhas podemos chamar de códigos, de leis. Então, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou normas para que nós conduzíssemos todos os conflitos de forma mais adequada, mais consensuada. Levando em consideração que, no nosso país hoje, temos mais de 100 e deve estar beirando 110 milhões de processos. Se você não tem processo, alguém tem 2, 3. Cada processo tem um custo médio anual de R$ 1.300. Você consegue fazer essa conta? 110 milhões vezes 1.300. Todos os anos saem do caixa do governo. Esse dinheiro, ele tem um efeito. Ele está saindo ou está deixando de ser aplicado na satisfação de necessidades básicas de toda a população brasileira: saúde, educação, segurança, moradia, aquilo que está na base da pirâmide de Maslow. Todas aquelas necessidades básicas estão sendo desatendidas. E nós podemos ver, essencialmente aqui em São Paulo, o que está acontecendo numa degradação assim violenta e muito célere. E com isso, o CNJ editou essas normas para que pudéssemos tirar este conflito, de levar ao judiciário os conflitos. Porque um conflito, além desse custo astronômico, ele tem um custo emocional muito grande. Ele demora, em média, 2 anos e 9 meses para você ter uma decisão em primeiro grau. 2 anos e 9 meses. Média. Depois, você tem os recursos, mais um tanto de anos, e não sei mais o quê. Olha o que faz com a vida da pessoa. E esse processo custando esses valores todos os anos. Aí viemos, acho que foi em 2015, mais ou menos 10 anos depois, editou-se o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil incluiu em seus artigos a mediação, a conciliação e a arbitragem, que são métodos, são formas de solução de conflito fora do judiciário, também para minimizar, também para desafogar essa máquina imensa, lenta e custosa que é o judiciário. E dentro desses artigos do Código, ficou muito claro que os conflitos devem ser resolvidos de forma adequada, consensuada, utilizando-se meios e ferramentas até fora do processo. E por isso que pode ser incluído, trazido a metodologia sistêmica.
Porque nós, de maneira geral, não praticamos constelação dentro do processo. Por vezes nem é necessário. Porque se o advogado tem esse conhecimento, tem essa postura, ele já começa, nos primeiros encontros com seu cliente, a trazer clareza, conhecimento, ampliação de consciência para a compreensão da razão destes conflitos. Então, esta é a forma mais que me deixa mais empolgada para chamar, para convocar, para dar aula, para fazer as palestras, para contar essa boa nova para os advogados. Nós, no Brasil, hoje, temos mais advogados do que o mundo inteiro junto. Só em São Paulo, hoje, somos mais de 500 mil advogados. E o nosso Brasil tem mais advogados do que todos os países do mundo juntos. Por quê? Porque nós, por ausência de conhecimento, por esse dinheiro todo que foi desvirtuado, ausência da educação, né? Nós nos tornamos beligerantes, profundamente beligerantes, briguentos, conflituosos. E aí, eu não culpo ninguém, por favor, não é isso. Muito pelo contrário, eu só quero fazer a constatação de que a nossa base de pirâmide desatendida, educação, saúde, segurança, moradia, liberdade, enfim, todas aquelas necessidades desatendidas, eu vou buscá-las, eu vou buscar atendê-las com as formas que eu tenho. E, por vezes, são formas profundamente desastradas. Então, todo conflito mal resolvido é uma forma desastrada da busca da satisfação das necessidades individuais, essencialmente. Perfeito, com certeza. E isso que tu falou da pirâmide de Maslow é bem interessante, porque eu estou estudando um pouco sobre isso também, e né, principalmente essa primeira, 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que estão nelas, que está nesse primeiro degrau, né? E realmente é muito difícil, porque por não ter acesso às vezes, à informação, ao conhecimento, né? Não absorver isso e acaba não conseguindo subir, acaba não conseguindo prosperar e ver as coisas numa visão mais ampla, mais clara, né? E eu acho muito interessante isso, e eu queria entender um pouquinho melhor. Muitos advogados podem estar nos acompanhando aí também. Em quais setores, né, pode ser aplicado? Seriam todos os setores no judiciário, assim, dos advogados? Todos os setores podem aplicar essa metodologia, isso? Sim. Por exemplo, vamos olhar no direito tributário do nosso país, que é o filé mignon do direito. Mas a maioria das pessoas buscam os seus advogados, tributaristas, para evitar pagar o que é de direito em forma de tributo, por exemplo. Eu quero me isentar, não quero pagar imposto de renda, não quero isso, não quero. No entanto, dentro da postura sistêmica, paga imposto o adulto que sabe produzir, o adulto que reconhece, o adulto que sabe a aplicabilidade. Aí você pode dizer, não, mas no nosso país, lamentavelmente, esse dinheiro não é aplicado, acabamos de falar que ele não é aplicado na base das necessidades da nossa pirâmide de Maslow. No entanto, assim como nós queremos nos isentar por ausência de conhecimento, por ausência de maturidade,
de adultez, não queremos pagar imposto, também não sabemos reivindicar os nossos direitos. Então, é uma coisa assim que dentro da postura sistêmica, nós olhamos para aquele que é adulto ou ainda tem conduta e permanece na sua criança ferida, na sua criança maltratada, na sua criança abandonada, na sua criança carente. Então, isso é outra forma de olhar para o direito também. Por exemplo, o correto é eu saber que eu produzi, que eu tenho leis a cumprir e eu vou cumpri-las com a minha maturidade, com a minha responsabilidade, com o meu protagonismo. Isso são coisas importantes. Então, isso dentro do direito tributário. Agora, o direito comercial, que traz com muita alegria para nós a lei, porque a postura sistêmica ela se pauta por 3 leis. A lei do equilíbrio, a lei da anterioridade e a lei equilíbrio, anterioridade. Ai, nossa, já trago de volta. Pertencimento. Vamos lá. Pertencimento, equilíbrio e anterioridade. Então, estas leis, elas são tão importantes, embora não consigamos vê-las, mas eu pergunto para você, você consegue ver a lei da gravidade? Não tem como, né? Ninguém vê. No entanto, ninguém vai pular aqui do 9º andar, né? Com certeza. Sabe a consequência. Então, desatender, desobedecer estas leis, ela também teremos consequência. Quando não pagamos o imposto, recebemos e não damos, está desequilibrado a lei entre o dar e o receber. Por outro lado, também está desequilibrado a lei do pertencimento quando eu olho para o governo e digo, esse governo, eu não reconheço ele, eu não pertenço a ele. Eu pertenço. E eu tenho que fazer a minha parte, com protagonismo, com adultez, com responsabilidade. Eu tenho que participar desse sistema que está aqui, porque é um sistema também. E eu tenho que respeitar a lei da anterioridade. Por exemplo, nós advogados, nós temos a previsão legal, a única profissão prevista na Constituição Federal. Isso no artigo 133. Isso não é privilégio. Isso é responsabilidade. Assim como o juiz, o promotor, nós, advogados, somos aquele catalisador, aquele que recepciona toda a dor social, todo o conflito social e levamos para o judiciário. E a minha postura beligerante ou sistêmica é que fará a diferença de como esses conflitos chegam lá. Por outro lado, eu tenho que respeitar não a hierarquia de maior ou menor, mas da anterioridade de quem chegou no fórum primeiro foi o juiz, foi o promotor, foram os serventuários que estão lá, do judiciário. Então, tudo tem uma ordem. Eu tenho que estar no meu lugar de força, para que eu possa desempenhar e desenvolver o meu trabalho. E é só um trabalho. Eu jamais posso dizer, por exemplo, para o meu cliente,
deixa comigo que eu resolvo. Nossa, tem um monte de gente falando isso. Quando eu digo essa fala, eu tomei para mim uma carga que não é minha. Eu sou apenas o meio entre a pessoa e a solução, a busca pela solução. A minha função é função de meio, não é de resultado. Perfeito, perfeito. E em relação a isso, por exemplo, um advogado hoje, que a gente falou sobre algo muito bacana, que foi sobre essa criança ferida, né? E que conselhos que a gente poderia passar, de repente dicas, ideias que a gente poderia passar para os advogados em relação à aplicabilidade do direito sistêmico e como que isso mudaria a carreira dele hoje, de imediato, assim, o que que vai ajudar ele? Por exemplo, um advogado que talvez ainda não conhecia, conheceu agora, quais são as dicas para ele dar esse salto de consciência e começar a adaptar essa técnica dentro do dia a dia dele, né? E se tem algum tipo de mentoria que você entrega, algum tipo de material, algo assim que possa ser indicado para eles para começar, para dar o primeiro passo. Qual que é a recomendação para eles? A mentoria, eu estou fazendo duas agora. Tem uma na segunda-feira, tem uma na quarta-feira, hoje pela manhã, né? E realmente é necessário a mentoria. Sem a mentoria, não conseguimos sair deste lugar, obter uma nova lente de visão para o mundo. Essa mentoria, ela fica em torno de 7 a 8 encontros, e eles são todos sincronizados, encadeados um ao outro, para que a pessoa possa sentir essas mudanças. E a mudança ocorre de maneira assim fantástica, profunda e eficaz. É claro, depois teremos que estudar bastante, ler muito, porque todos nós, indistintamente, temos a nossa criança ferida, em maior ou menor grau, mas essa criança trazemos hoje para a nossa vida e ela precisa ser tratada para que nós possamos olhar para o outro e reconhecer a possibilidade de tratar a dor. Porque, assim como os índios do nosso Brasil, que quando chegaram às naus dos portugueses, não conseguiram reconhecer aquilo que estava acontecendo, tomar uma atitude para se defender ou para lidar com aquilo, porque eles não conheciam. E para reconhecer, precisa primeiro conhecer. E para eu ter a postura sistêmica, é necessário tratar das minhas questões, dos meus emaranhados, da minha criança ferida, de como eu me coloco aqui e agora. Perfeito, perfeito. E dentro disso, só mais uma ou duas perguntinhas aqui, tá? Por exemplo, vamos dizer que nós temos aí um advogado que está com dificuldade de conseguir clientes, né? Não aparece cliente, enfim, dá um jeito daqui e dali, mas não está andando, né? Isso pode ter a ver com alguma questão que a pessoa tem dentro da constelação, talvez com os pais, os antepassados, Sim, trava com a prosperidade, certeza. né? Com certeza, sim. A nossa prosperidade, a nossa abundância está diretamente vinculado como eu vejo meu pai, como eu vejo a minha mãe, como eu vejo a minha ancestralidade. Por exemplo, e se a minha ancestralidade tem a crença limitante de que o dinheiro é algo
sujo, inadequado, ou se alguém da minha família faliu, ou se alguém abusou de pessoas, por exemplo, até ainda na própria escravidão, ainda reverbera aqui, a forma com que foram tratados os colaboradores na minha empresa, na empresa do meu pai, na empresa do meu avô. E assim como, por exemplo, as próprias heranças, né, dentro dos inventários, também tem reflexo de como foi obtido todo aquele acervo patrimonial. Tudo tem conexão. Tudo precisa ser reconfigurado, ressignificado, para que haja uma profunda e harmoniosa reconciliação. Hoje, com certeza, o que vai mudar o mundo, mudar as nossas formas de relacionamento, será a reconciliação. Eu me reconciliar com tudo que foi possível e que me trouxe até aqui. Sem julgamentos, sem questionamentos. Meus pais, minha ancestralidade, fez tudo o que podia, tudo o que sabia. Eram outros tempos, eram outras realidades. E estava tudo certo. E tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. E eu só tenho que agradecer e reverenciar. E pedir a permissão para fazer um pouquinho diferente. A minha falta de abundância, por favor, permitam que eu possa fazer diferente. Você fez o que você soube. Hoje eu quero ter a oportunidade de fazer do meu jeito, com respeito, honra e reverência. Nossa, fantástico, fantástico isso. É uma visão muito, muito iluminada, muito ascensionada para interpretar tudo dessa forma, principalmente sem o julgamento, sem o questionamento, que é uma coisa que parece que a gente aprende lá na infância a julgar, né? A julgar Sim. o fulano, o ciclano, então já é meio que um padrão de comportamento social. E eu fico imaginando agora, eu queria que tu me passasse só para a gente dar uma iluminada aqui, uma visão. Vamos imaginar que nos próximos anos, 10 a 15, até 20% dos advogados do Brasil estivessem dentro do direito sistêmico. O que mudaria no judiciário brasileiro com essa alteração de frequência, né? Com essa nova visão? Como que seria o Brasil hoje com essa nova mudança aí? Só para a gente ter uma visão. Então, só voltando um pouquinho no que você falou, que nós fomos treinados a julgar. Nós não fomos treinados, nós fomos domesticados. É bem pior. Nós fomos domesticados a julgar, a ser conflituoso. E agora, com essa nova visão, com essa nova postura, o que eu vislumbro? Um judiciário mais livre, com uma máquina rodando melhor, porque hoje ela parece um grande paquiderme, pesado, não consegue se movimentar. Então, é trazer leveza para esse judiciário, trazer clareza, trazer harmonia, trazer conduta saudável, condutas de todos terem condutas saudáveis, de todos os operadores do direito, olhar para o ser humano também reconhecendo, porque cada um estará se conhecendo e poderá reconhecer que cada ser humano tem os seus afetos, a sua sensibilidade, as suas emoções, sensações, humanidades. E de posse disso,
os conflitos serão mais diluídos, mais fluidos, e haverá uma grande flexibilidade, porque nós, advogados, não somos enrijecidos, e é necessário trazer flexibilidade, compreensão, clareza, compassividade, poder olhar o outro com compaixão, com o coração, né? Enfim, eu tenho essa esperança. Eu estou aqui nesse lugar buscando essa nova era, essa nova forma de ser, de estar e de atuar no direito. Maravilha, maravilha, fantástico. Berenice, olha só, é maravilhoso nosso bate-papo hoje. Eu quero, sempre no final da entrevista, a gente solicita que você deixe uma mensagem de coração, tanto aí do teu coração, tanto para advogados quanto para as pessoas que estão buscando ajuda, estão precisando dessa nova visão. Eu tenho certeza que o que a gente falou aqui hoje vai reverberar no universo muito e muito, vai chegar até quem está precisando. E solicito que coloque uma mensagem de coração que possa contribuir com as pessoas, para a gente finalizar sempre com essa energia bem positiva. É um convite. Eu quero fazer um convite a todos, operadores do direito, os advogados, as pessoas de forma geral, que é possível, é plenamente possível olharmos para a vida de forma leve, de forma harmoniosa, encarando que os conflitos fazem parte, são necessários, mas como tratamos esses conflitos é que serão e que fará a grande diferença para os relacionamentos dos seres humanos aqui na Terra. E que esses relacionamentos não sejam apenas de seres humanos, mas que possamos olhar para esse imenso sistema terrestre e podermos cuidar com amor, com compassividade, reconhecer a ecologia, reconhecer todos os habitantes e seres sencientes da Terra. Olharmos para isso de humanos para humanos. Linda, linda, linda mensagem mesmo. Berenice, é uma gratidão enorme, enorme receber você aqui. Para quem está em casa, quem está assistindo, você pode acompanhar as redes sociais da Berenice aqui embaixo na descrição, se você está aqui no YouTube. Se você está no Instagram, você pode entrar no link da bio, ou também olhar aqui a descrição, que vai ter algum canal para redirecionar lá para o perfil da Berenice. E também aqui na descrição do YouTube você pode encontrar o site da Berenice Lancaster, onde ela ensina um pouquinho mais, ela fala um pouco mais lá sobre o direito sistêmico e tudo isso que a gente conversou hoje aqui na live. Então, Berenice, gratidão, gratidão mesmo. Espero que o pessoal deixe os comentários aí, se tiverem perguntas também podem deixar aí, que posteriormente a gente vai respondendo. Obrigada. Muito obrigada a todos.